inclusão nas empresas ainda é um tabu. Grande parte das pessoas com deficiência encontram dificuldades em ingressar em organizações e até mesmo na sociedade. Mesmo assim, há pessoas que com força de vontade e coragem encaram o desafio e conseguem vencer. Esse é o caso de Rafael Bonfim, jornalista. A dificuldade que eu encontrei para a entrada no mercado de trabalho envolve a minha qualificação e as vagas que eu percebi que haviam disponíveis para profissionais com deficiência. Eu acho que esse é um dos pontos mais importantes de reflexão que a gente tem que ter. Porque o profissional com deficiência está se qualificando de uns tempos para cá e o mercado não está acompanhando essa qualificação. As vagas destinadas a profissionais com deficiência ainda são operacionais, são vagas mais simples e existe esse conflito entre as possibilidades que o candidato tem e o que é oferecido para ele. Isso gera uma certa frustração ao profissional e, por outro lado, a empresa não consegue aproveitar as qualificações que ele tem. A diretora da Unileu, Ivy Abad, aborda as dificuldades que um deficiente encontra no momento de procurar e também ingressar em uma empresa. Bom, hoje nós temos uma situação que é o próprio cenário da inclusão. A inclusão social no mundo de hoje, ela não é vista como deveria ser. Por que eu digo isso? Porque hoje a gente ainda precisa sensibilizar para a inclusão, sendo que nós poderíamos estar no estágio de maturidade da sociedade, onde esse processo já se fazendo parte da sociedade. Então, quando eu penso na questão da inclusão social e os grandes desafios existentes para esse processo, eu penso numa mobilização social, numa capacitação de toda a sociedade para o entendimento desse processo de inclusão, que traria grandes benefícios para que a gente não precisasse estar falando sobre preconceito e discriminação, seja de qual público vulnerável for, porque a questão da pessoa com deficiência é um dos públicos em vulnerabilidade. Uma das principais barreiras que eu encontrei quando eu estava procurando emprego foi justamente encontrar uma vaga para pessoas com deficiência que fosse conivente à minha qualificação. Tanto é que teve um período que eu parei de procurar. Ou teve uma época que eu desisti de tentar entrar pela lei de cotas e etc. e comecei a concorrer como profissional de igual para igual. E eu percebi que em alguns casos eu não conseguia ser aprovado para a vaga porque a empresa tinha vagas para pessoa com deficiência e não me deu uma vaga normal porque já tinha outra coisa. O último balanço de inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho do Sistema Nacional de Emprego, o SINE, constatou que, entre maio de 2012 e abril de 2013, 46.884 vagas foram oferecidas pelas empresas para pessoas com deficiência. Mesmo assim, as empresas encontram dificuldades na contratação desses profissionais. Quando nós pensamos então numa inclusão social no mercado de trabalho, um dos atores principais é a empresa, obviamente. A empresa, num primeiro momento, nós precisamos entender que na grande maioria das vezes ela está mobilizada devido à legislação. Nós temos uma legislação que determina que empresas com mais de 100 funcionários contratem de 2% a 5% pessoas com deficiência para o seu quadro funcional. A empresa precisa, num primeiro momento, do patrocínio da alta gestão, então a diretoria tem que determinar, aceitar e envolver todos os colaboradores para o programa de inclusão, de gestores qualificados para coordenar, gerenciar e liderar pessoas com deficiência que têm competências, habilidades e atitudes diferentes, somos todos seres humanos, cada um tem suas dificuldades, mas eles têm um pouco mais em virtude de não ter tido acesso até o momento ao desenvolvimento, à educação e principalmente a questão da aceitação desta diferença no ambiente de trabalho. No meio de tantas dificuldades, há também aqueles que auxiliam essas pessoas na busca por um trabalho. A Unileu, Universidade Livre para a Eficiência Humana, faz essa ligação entre empresa e profissional para que ambos possam ter uma sinergia no processo. A Unileu ela vai fazer 10 anos de existência o ano que vem. Nesses 10 anos, o papel da Unileu, qual é? Ela é o algodão em meio aos cristais. Ela nasceu dentro de uma empresa e para o propósito de uma empresa.
Pensando neste momento de origem da Unileu, ela tem um objetivo, uma missão que é desenvolver a empregabilidade da pessoa com deficiência e incluí-la no mercado de trabalho. O trabalho dela é mobilizar as empresas para o cumprimento legal, para que ela esteja aberta à diversidade e principalmente para que ela olhe a pessoa e não a deficiência. A contratação da pessoa com deficiência dentro da empresa, não olhando que essa pessoa tem uma deficiência, e sim uma limitação para alguma ação, para alguma atividade. Eu acho que um dos primeiros pontos que a empresa precisa trabalhar é o conceito da acessibilidade arquitetônica. É entender que ao investir em acessibilidade, ela está beneficiando todos os colaboradores, não só o colaborador que tem algum tipo de deficiência. Pode ser importante para o colaborador mais velho, para uma colaboradora que eventualmente seja grávida, para alguém que machuca o pé numa hora ou outra. Então é um investimento benéfico para todo mundo. E o segundo ponto é deixar com que a inclusão desse profissional com deficiência dentro da equipe dele aconteça de uma forma natural. É você não ter tanto medo do que você não conhece. Conforme o tempo vai passando e a convivência vai se tornando mais sólida, a própria equipe e o gestor, essas pessoas vão aprendendo a conviver com as limitações que precisam ser levadas em conta. Existe um desafio muito importante, que é você nunca ignorar que uma pessoa com deficiência tenha deficiência, mas por um outro lado você não pode levar isso a ferro e fogo. Você tem que levar em conta, mas não deixar que isso atrapalhe o seu julgamento em relação a ela.